A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Peter Zuck, estarei com vocês nesse momento de aprofundamento, de estudo, de conhecimento da poderosa e transformadora Palavra do Senhor, tá bom? E eu estou aqui, claro, com o nosso pastor, professor, Mário Souza. A paz do Senhor, pastor Mário. A paz do Senhor para todos os queridos irmãos, amigos, companheiros em Cristo e, muito especialmente, professores e alunos da nossa querida escola dominical. A paz do Senhor para você, diácono Peter, também para o nosso querido diácono Jairo, que está ali na nossa técnica, conforme sempre fazemos, né? E falamos que ele ali está preparando para cada um de nós o melhor som, a melhor imagem, para que este programa chegue muito bem até você, até aí onde você está. Gente, chegamos hoje ao dia 31 de agosto do ano da graça de Deus de 2026. É o último dia de agosto, hein, gente? Olha como o tempo está passando. Já a partir de amanhã começa setembro, o mês de número 9, né? E assim já estamos indo para a reta final deste ano. Agradeçamos ao Senhor por mais um dia de vida que Ele concede tanto a mim quanto a você. E olha, o assunto que estaremos estudando no próximo domingo, dia 6 de setembro, gente, é maravilhoso. É sobre a esperança inabalável. Que coisa linda, não é? A verdadeira esperança vinda de Deus, ela jamais se abala diante de quaisquer circunstâncias. Por que isto? Porque era Paulo que estava vivendo esta esperança nos seus últimos dias. E agora ele iria comparecer ante as autoridades, né? Passar por um processo de julgamento. E aquele tipo de julgamento que não vai ter retorno, que é irreversível, condenação à morte. E como estava o coração de Paulo? Cheio da esperança eterna. Ele tinha convicção do que estava a fazer e em quem estava a crer. Está entendendo, queridos? Como está esta esperança no teu coração diante das circunstâncias? A esperança verdadeira de Deus, ela tem que estar forte e viva em nossos corações, repito, em quaisquer circunstâncias. Volta ao microfone o diácono Peter para dar os avisos da semana e já em sequência entrando direto na nossa lição. Irmão Peter. Glória a Deus. Irmãos, já curtiu esse conteúdo? Já deixou o seu comentário? Já deixou o seu a paz do Senhor? Já compartilhou esse conteúdo com aquele aluno, com aquele professor da Escola Bíblica Dominical? Faça isso agora. É muito importante a gente propagar o Evangelho também através das redes sociais, tá bom? Siga-nos nas redes sociais aqui no YouTube da DCI e também no Instagram, lá na página do pastor Mário Souza, também na página do pastor presidente, pastor Elvis Rocha, e na página do Instagram da Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica. Tenho certeza que você será edificado com muita palavra, com muito louvor, com muita adoração, tá bom? Nós somos a primeira Assembleia de Deus em Coqueiral de Itaparica, estamos situados na Avenida Saturnino Rangel Mauro, 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo, com cultos durante toda a semana, segunda a sexta-feira, aqui no nosso templo, nós temos a consagração com o círculo de oração. Terças-feiras, 19h30, culto de doutrina, de ensino bíblico. Quinta-feira, também iniciando às 19h30, culto clamando pelas causas impossíveis. Domingo, Escola Bíblica Dominical, a querida amada EBD, iniciando às 8h30 da manhã, com diversas turmas para crianças, adolescentes, homens, mulheres, casais, senhores, senhoras, todos serão muito bem-vindos aqui na nossa EBD. E também no nosso culto de louvor e adoração, iniciando às 17h45,
todos os domingos. Venha nos fazer uma visita, você é nosso convidado mais do que especial, tá bom? Nos acompanhe hoje estudando a lição de número 10, que vai ser ministrada no dia 6 de setembro de 2026, e o título é Uma Esperança Inabalável Perante os Poderosos. O texto áureo da lição está no livro de Atos, no capítulo 24 e no versículo 16. Assim diz o texto áureo: E, por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. A verdade prática. A fidelidade ao Evangelho se expressa em uma consciência irrepreensível diante de Deus e dos homens. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 24, nos versículos de 1 a 6 e também no versículo 10 ao versículo 16. E assim diz a palavra do Senhor. Atos 24, 1. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o governador contra Paulo. E sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo: Visto como, por ti, temos tanta paz e por tua prudência, se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo agradecimento o queremos reconhecer. Mas para que te não detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e por isso o prendemos, e conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu: Porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, com tanto melhor ânimo respondo por mim. Pois bem pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar, e não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te que, conforme aquele caminho, a que chamam seita, assim sirva ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. E por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Glórias a Deus. Os objetivos da lição, professor. Aquilo que você deve passar para o seu aluno durante a ministração da lição. Primeiro objetivo, expor a injustiça contra Paulo e refletir sobre fidelidade. Segundo, enfatizar a defesa do apóstolo e aplicar a vida cristã. E terceiro, desafiar o aluno a viver esperança firme diante das pressões. Introdução da lição. Em Atos 24, acompanhamos o julgamento de Paulo diante do governador Félix. 5 dias após sua prisão, líderes judeus, conduzidos pelo sumo sacerdote Ananias e representados pelo orador Tértulo, apresentam acusações falsas contra o apóstolo. Mesmo diante de injustiça, interesses políticos e corrupção, Paulo mantém uma fé firme, testificando do caminho, a esse caminho entre aspas e com letra maiúscula, e da ressurreição. O episódio revela que nenhuma autoridade humana é capaz de abalar a fé de quem confia plenamente em Deus. Pastor Mário Souza. Meus queridos e amados, irmãos, amigos e companheiros em Cristo, mais uma vez, a paz do Senhor. Outra preciosa lição está diante de nós. E observamos nesta lição, a exemplo da lição passada, Paulo continuava sob pressões, conspirações, falsas acusações. E agora, diante de Festo. E em seguida, Agripa. Esses dois capítulos, 24 e 25, são destinados aos julgamentos que Paulo é submetido, tanto por Festo quanto por Agripa.
Mas, lendo o capítulo anterior a este, o 23, também Paulo foi submetido a um julgamento diante de Félix. Essas coisas sempre é bom ser lida. Então, o aluno, o professor, devem ler esses capítulos, né? 23, 24 e 25, além dos que já foram lidos anteriormente. E aqui estava agora um homem, Paulo, sendo mais uma vez atacado, agredido, né? Moralmente, com falsas acusações, por esse orador que aqui estava ao lado do sumo sacerdote, viu, irmãos? De nome Ananias. Tá vendo? E eles acusavam a Paulo, chamando-o, inclusive, de peste. Nas palavras dele, Paulo estava pervertendo multidões, pervertendo a lei, levando a lei de maneira distorcida aos gentios. E até mesmo entre os judeus, por onde ele passava, nas sinagogas, em toda a região da Ásia Menor. E também já por toda a Europa. Tudo mentira, queridos. Falsos testemunhos, falsas acusações. Mas Paulo, em momento algum, se abalou, porque ele conhecia a palavra de Deus. Ele estava bem ciente do que Jesus lhes ensinou, falando das perseguições, das tribulações que viriam a eles, discípulos, por causa do seu nome, Jesus, e por conta do evangelho por eles pregados. Consequências viriam, problemas maiores, bloqueios, perseguições, tribulações, mas que eles não desanimassem diante destas situações. No mundo tereis aflições, dizia Jesus, mas tende bom ânimo, enfatizava Jesus. Eu venci o mundo. E se ele venceu, é claro que ele, Paulo, os demais apóstolos e todos os santos fiéis da igreja também venceriam. João 16, 33. Então, muito teremos a aprender nesta lição. Como Paulo se comportou diante daquelas situações. E tudo que Paulo fez serviu e nos servem de legados. E precisamos de imitá-lo e prosseguir a fazer tudo quanto ele fazia. Primeiro ponto e seus subpontos. Primeiro ponto, a acusação injusta, e se divide em 3 subpontos. Primeiro subponto é a conspiração judaica contra Paulo. Segundo subponto, o discurso bajulador de Tértulo diante do poder. E terceiro, as falsas acusações contra Paulo. Primeiro subponto, a conspiração judaica contra Paulo, nos versículos 1 e 2. A presença do sumo sacerdote Ananias, de alguns anciãos e do orador profissional Tértulo diante do governador Félix revela uma articulação cuidadosamente planejada para condenar Paulo. Não se tratava de buscar justiça, mas de silenciar a voz do evangelho. A união dessas lideranças religiosas demonstra como interesses políticos e religiosos podem se associar para combater a verdade. Atos 24, 1. Paulo não era acusado por crimes reais, mas por anunciar Cristo e a esperança da ressurreição, o que sempre despertou oposição, como vimos em Atos 23, 12 e também lá em Mateus 5, versículos 11 e 12. Segundo subponto, o discurso bajulador de Tértulo diante do poder, lá nos versículos 2 a 4. Tértulo inicia sua acusação com palavras exageradas de elogio ao governador Félix, tentando conquistar sua simpatia por meio da bajulação. Embora a administração de Félix fosse marcada por corrupção e violência, o orador recorre a um discurso vazio de verdade, usando a adulação como estratégia para influenciar a decisão judicial, como a gente viu em Atos 24, de 2 a 4. Em seguida, apresenta Paulo
como uma ameaça pública, chamando-o de peste e líder de uma seita perigosa, em Atos 24, versículo 5. E terceiro subponto, as falsas acusações contra Paulo, nos versículos de 5 a 9. As acusações levantadas contra Paulo resumem-se a 3 pontos: sedição política, heresia religiosa e profanação do templo, em Atos 24, de 5 a 6. Nenhuma delas, porém, pôde ser comprovada. O apóstolo não incitava revoltas, não negava a lei e não profanara o templo. Sua fé estava firmada na esperança da ressurreição prometida por Deus. Atos 24, versículos 14 e 15. Esse cenário revela que a injustiça humana não anula a justiça divina. A fidelidade ao evangelho inevitavelmente gera oposição, mas a comunhão com Cristo sustenta o crente mesmo em meio a falsas acusações. Mateus 5, versículos 11 e 12. Diante disso, veremos como Paulo transforma a acusação injusta em oportunidade para uma defesa firme e testemunhal da fé cristã. Pastor Mário Souza. Neste primeiro ponto, qual é o título? A acusação injusta. Só o título aqui já nos dá a entender claramente o que aconteceu naquele tribunal, não é? A acusação injusta. Irmãos, todos nós, povo de Deus, precisamos estar prontos, preparados para estes momentos. Em todo o transcurso da história, o que observamos são homens e mulheres de Deus que deram suas vidas por causa do Evangelho, que não cometeram crime algum. O crime cometido foi pregar o Evangelho. Os 12 apóstolos, por exemplo, com exceção de João, todos morreram de mortes cruéis, torturantes. E no primeiro século, basta ler a história para ver quantos cristãos mortos de maneira terríveis, devorados pelas feras, incendiados vivos, e etc, e etc. Repito, quais crimes cometidos? Nenhum. Somente por falar de Jesus. Então, Paulo aqui era mais um exemplo. E isso nos serve de uma lição muito importante para os nossos dias. Pois vivemos em um país onde tem liberdade, vivemos num mundo ocidental onde tem liberdade, onde qualquer tipo de perseguição, por menor que ela seja, já nos assusta, nos amedronta. Se falar em prisão, ficamos apavorados. E é assim que temos que nos comportar, irmãos? De maneira nenhuma. Porque o povo de Deus foi chamado para isto mesmo. O fim será este. Olha o que Jesus já dizia. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Lucas 9, 23 em diante. Jesus está prometendo prosperidade aqui? Vida cheia de bonança aqui? Não. Olha o que ele está dizendo. Quem quer vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Ele nos apresenta o quê? Um caminho de renúncia, de abdicações. E olha agora, tome a sua cruz de cada dia. O que significa a cruz na nossa vida, irmãos? Quem é que vai para a cruz e dali sai vivo? Ninguém. Está vendo? O que é ser cristão? Ser cristão não é ter a conta mais poupuda no banco, o melhor carro do ano, a melhor casa da rua, melhores amigos, posições elevadas. Não, irmãos. Se isso acontecer, pode até fazer parte, mas não coloque o teu coração nestas coisas. Porque o povo de Deus sempre foi povo
de sofrimento, e muito sofrimento. Olhe para a vida dos judeus, a partir do Egito até os dias de hoje, e olhe para a verdadeira igreja do Senhor no primeiro século, e hoje, como essa igreja sofre em países comunistas. E sempre haverá contra cada um de nós acusações injustas, falsas. Faz parte do ser cristão. Primeiro subponto. A conspiração judaica contra Paulo. Está vendo? Lembra-se da lição passada? Capítulos 22, 21 e 22, onde os judeus lá em Jerusalém, na saída do templo, depois de agredirem a Paulo fisicamente, conspiraram contra ele, lançando falsas acusações. Ele não tinha feito nada daquilo que eles disseram. E o que se vê aqui agora nessa lição de hoje? Repetições. E olha, repetições do que aconteceu lá atrás e desta feita agora pelas autoridades constituídas religiosamente lá entre os judeus. Aqui estava o sumo sacerdote Ananias. Era o sumo sacerdote, o representante máximo da religião judaica, diante de uma autoridade romana. Esse Tértulo aqui, esse orador, era uma espécie de advogado. E advogado de acusação, um promotor. E ali estava com eles também anciãos da igreja, no caso, anciãos do Sinédrio. Vocês estão vendo, irmão? Autoridades chamando Paulo de um elemento que fazia, como eu diria, influenciava multidões negativamente. Ele foi aqui taxado de peste, homem que provocava, insubordinações, rebeliões, provocações generalizadas, levando a multidão a influências negativas, quando tudo isso era errado, mentiroso. Paulo não era homem disto. Ele era homem de paz. Ele era um homem que dava bons conselhos, boas orientações, falando do bom caminho. Caminho aqui é o evangelho que ele pregava e que eles, os judeus, chamavam de seita. Vocês estão vendo, queridos? A que nos submetemos ao servir a Cristo? Esse que é o verdadeiro e autêntico evangelho. Não é isso que se vê por aí afora, essa famigerada teologia da prosperidade. Essas mensagens de hoje em dia, dentro de um neopentecostalismo pseudo. Tomemos cuidado, porque evangelho é isso que estamos estudando aqui. Ser crente é se preparar para o sofrimento. Já dizia o Senhor Jesus, quem ama a sua vida aqui, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida aqui, achá-la-á para a vida eterna. Fica esta palavra aqui. E Paulo se revestiu disto e levou até o fim, sem retroceder, sem duvidar, mesmo enfrentando todos esses bloqueios e barreiras. Mas ele sabia quem o chamou, quem o converteu e quem o preparou para esta tão grande batalha. Segundo subponto. O discurso bajulador de Tértulo diante do poder. Olha o que este homem fez. Antes de fazer acusação a Paulo, primeiro ele bajulou a Festo. O elogiou ao extremo, mesmo apesar do governo de Festo, como sempre, governos corruptos por aí afora, não é? Mas houve intervenções diferentes. Deus estava ali para agir em favor de Paulo, diante de tantas acusações falsas, malignas, malévolas,
E aquele cidadão chama Paulo de peste, homem perigoso à sociedade. Tudo falso, irmãos. Tudo falso. E os homens que servem a Deus, as mulheres que servem a Deus, a verdadeira igreja do Senhor precisa estar preparada para esses momentos. Não vos assusteis por tempos difíceis e trabalhosos que poderão chegar até cada um de nós. A igreja foi chamada para isto. Vocês se lembram de uma frase que Jesus falou da seguinte maneira: eis que eu vos envio como ovelhas em meio aos lobos. Olha que frase pesada. Imaginem o que é ser ovelha em meio aos lobos. Qual é o final, irmãos? Qual é o final? E muitos não param para pensar nisto. Hoje em dia, com esse tipo de evangelho que tem sido pregado por aí afora, aceitar Jesus significa prosperidade, bonança. Crente não é para sofrer, crente é para ser feliz. Crente é para ter o melhor entre todos. A melhor casa, a melhor conta bancária e etc. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isto. Fomos chamados para servir a Deus. E ao servir a Deus é como ser entregue à morte todo dia. É estar pronto para sofrer. Viu? Pense nisto. Aconteceu com Jesus, com os apóstolos e com os seguidores. E hoje, por muita gente viver em zona bem confortável, zona de conforto, se assusta quando está por chegar um vento ao contrário, um revés, quando, na verdade, foi sempre desta maneira que a igreja sobreviveu e nunca foi parada. Os leões não pararam a igreja, os coliseus não pararam a igreja, os incêndios corporais não pararam a igreja, as diversas torturas de toda sorte e ordem não pararam a igreja. Ela permaneceu, ela permanece e permanecerá de pé, porque esta igreja foi comprada, lavada, remida no sangue de Jesus para servi-lo até o fim, até a morte, se caso for necessário, e por fim receberá a coroa da vida eterna. Ser fiel até a morte, de maneira mais forte, ser fiel até o martírio, e receberás a coroa da vida eterna. Apocalipse 2, 10. Terceiro subponto. Falsas acusações contra Paulo. Aqui não vou nem me alongar, porque já está incluso nas conspirações. Somente falsas acusações. Vocês se lembram do julgamento de Jesus? Qual foi a acusação verdadeira que teve sobre Jesus? Nenhuma. Só falsas acusações. Só falsas acusações. Feitas por quem? Pelo Sinédrio, pelos líderes. Até o próprio Pôncio Pilatos, que era o governador da época do julgamento de Jesus, ele disse: eu não vejo nenhum mal nesse homem. Não vejo nenhum crime que ele tenha cometido. Mas as acusações continuaram, chegando ao ponto de alguém dizer: se tu não condenares este homem, tu não és amigo de César. Ali Pilatos entendeu que até contra ele ia começar uma conspiração. O que é que ele fez? Pegou um vaso de água, mandou buscar, encheu o vaso de água, mandou buscar água ali e lavou as suas mãos e disse: olha, estou limpo do sangue desse justo. Chegou até a dizer isso. E olha, os que ali estavam disseram:
e todos judeus, irmãos, que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Gente, que coisa terrível. O pior é que o sangue dele vai cair mesmo sobre eles, isto é, os judeus, na grande tribulação, para o bem deles. Eles se converterão debaixo de muita lágrima, muito sangue e muito suor. Então veja que desde Jesus, passando pelos apóstolos, e aqui Paulo, foi sempre isso: conspirações, falsas acusações, morte, e morte de inocentes. Mas todos os santos servos de Deus nunca se queixaram por isto, porque eles já sabiam que faziam parte de viver um autêntico e verdadeiro cristianismo. E aí? Estamos prontos para enfrentarmos tais dilemas? Espero que sim. Segundo ponto e seus subpontos. Segundo ponto, a defesa do evangelho baseada na verdade. E se divide em 3 subpontos. Primeiro, Paulo expõe sua integridade e fala com coragem. Segundo, a fé na ressurreição como fundamento da defesa. E terceiro, uma consciência irrepreensível diante de Deus e dos homens. Então, primeiro subponto, Paulo expõe sua integridade e fala com coragem. Diante do governador Félix, Paulo demonstra respeito à autoridade constituída, sem abrir mão da verdade. Ele inicia sua defesa com serenidade e firmeza, confiando não em artifícios retóricos, mas na clareza de sua conduta. Sem testemunhas em sua defesa e sem aviso prévio das acusações, Paulo responde com coragem, amparado pela assistência do Espírito Santo, o verdadeiro advogado do crente. Marcos 13:11, Lucas 21:15 e João 14:16. Ele nega com fatos as acusações de sedição e profanação do templo, afirmando que esteve em Jerusalém para adorar a Deus e que seus acusadores diretos sequer estavam presentes, como ele fala em Atos 24, de 11 a 13. Sua vida íntegra torna-se o argumento mais convincente contra as falsas acusações. Segundo subponto, a fé na ressurreição como fundamento da defesa, com base nos versículos 14 a 16 de Atos 24. Paulo deixa claro que o centro de sua fé é a esperança da ressurreição dos mortos, doutrina fundamental do Evangelho e da fé cristã. Atos 24, 14 e 15 e 1 Coríntios 15 e 20. Mesmo diante de autoridades políticas, ele não dilui nem oculta sua convicção. Ao confessar publicamente sua fé, Paulo cumpre o ensino de Cristo de não negar o seu nome diante dos homens. Mateus 10, versículos 32 e 33. E terceiro subponto, uma consciência irrepreensível diante de Deus e dos homens. Versículos 17 a 21. Paulo afirma viver com uma consciência limpa diante de Deus e dos homens, fruto de uma vida coerente, piedosa e íntegra. Atos 24, 16. Essa consciência irrepreensível lhe concede paz interior e ousadia para enfrentar qualquer tribunal terreno, pois sabe que Deus é o juiz supremo, que julga com justiça e equidade. Salmos 98, 9. O cristão que anda em santidade não teme acusações injustas, pois sua fidelidade está firmada no Senhor. Pastor Mário. Neste segundo ponto, qual é o título? A defesa do evangelho baseada na verdade. O evangelho, ele é defendido baseado na própria verdade. Ou seja, o evangelho não precisa de quaisquer outros tipos de elogios, sejam eles quais forem, porque ele precisa continuar sendo defendido apenas pela própria verdade que ele, o evangelho, se limita a pregar, que são as boas novas vindas da parte de Deus por meio de Jesus Cristo e ministrada pelo Santo Espírito de Deus. Primeiro subponto. Paulo expõe sua integridade e fala com coragem.
Paulo expõe a sua integridade e fala com coragem, com ousadia. Paulo ali, ele faz a sua própria defesa. Por quê? Ele não tinha ali nenhum advogado. Enquanto o Ananias, que era o sumo sacerdote, levou o seu advogado, que se torna promotor, acusando a Paulo, este, sem ter sido avisado previamente quais seriam as acusações, ele só sabia que seria acusado, né? Mas eles não disseram quais acusações. Tudo surge ali no momento diante daquela autoridade. E Paulo não tinha nenhum advogado para lhe defender, humanamente falando. Mas do lado dele estava o maior de todos eles, o Espírito Santo, o Paracleto, o advogado, né? Aquele que assiste, aquele que ajuda nas fraquezas, aquele que intercede com gemidos inexprimíveis diante de Deus pelo ser humano. Romanos 8, 26. E ali Paulo tinha por defesa a sua própria vida íntegra, justa. E ele pôde dizer de maneira categórica que, em momento algum, ele promoveu sedição entre o povo. Em momento algum, ele torceu a verdade da lei. Em momento algum, ele disse algo que não tenha sido da plena vontade soberana de Deus. Ele pôde ali contestar aquelas falsas acusações, daquelas que se tornaram falsas testemunhas, embora sendo líderes religiosos, ditos sinceros, defensores da lei e da ordem. Imaginem que paradoxo, chegando a ser até irônico. E, na verdade, eles que conheciam a lei não podiam estar fazendo o que ali estavam a fazer, se a própria lei sempre ensinou que as pessoas não fossem testemunhas falsas. Pelo contrário, a lei sempre ensinou que estas falsas testemunhas precisavam serem severamente corrigidas, até com pena de morte. Se alguém ali estava na condição de ser condenado à morte, seria eles, e não Paulo. Porque qual foi o crime que Paulo cometeu? Né? Que a lei condenasse? Nenhuma. E, entretanto, eles estavam cometendo um crime que a lei condenava ali, que era a falsa testemunha, o falso testemunho. Vocês estão entendendo o paradoxo das coisas? Se alguém merecia ali ser julgado e condenado, eram eles, e não Paulo. Mas, entretanto, irmãos, era assim que acontecia. E não pensem que é diferente hoje. De muitos cristãos que até hoje estão indo para os porões, para as cadeias e condenados à morte ao redor do mundo, principalmente nos blocos comunistas, por cometer o crime de pregar o evangelho, de falar de Jesus, de libertar vidas do poder das drogas, do pecado, do mundo e do mal. Foi sempre assim e não será diferente hoje. Mas que os pregadores, os missionários, os crentes, a exemplo de Paulo, tenham essa consciência de que para isto fomos chamados e que por causa destas coisas, se permanecermos fiéis, chegaremos à presença do Senhor. Segundo subponto, A fé na ressurreição como fundamento da defesa. o que eu acho interessante aqui, amados, é que Paulo se defendia, né? E ao mesmo tempo pregava a sua fé na ressurreição de um homem chamado Jesus. E a ressurreição de Cristo tornou-se o tema central
de todos os apóstolos e aqui do livro de Atos. Isto para eles era absurdo. Se era absurdo para eles que esperavam o Messias, agora vocês imaginem para as autoridades romanas, que nada sabiam sobre isto. Então, para eles, conforme ele mesmo dizia que Paulo pregava sobre um defunto que ressuscitou, né? Quer dizer, para eles pensavam até que Paulo fosse um louco, um desvairado, igual aconteceu lá no Areópago de Atenas, né? E, na verdade, queridos, é graças a esta ressurreição deste homem, Jesus, que morreu e ressuscitou, que hoje eu e você somos salvos. Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira epístola, capítulo 15, a partir do versículo 14, 15 em diante, ele disse que se Jesus não houvesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, seria debalde a nossa pregação. Se Jesus não houvesse ressuscitado, nós também não ressuscitaríamos. Mas eis a mensagem, ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, a nossa fé é viva, não é vã, a nossa pregação é autêntica, não é debalde, é verdadeira. E se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então a ressurreição de Cristo é o tema central da nossa salvação. E devemos nessa ressurreição de Cristo, manter a nossa esperança de uma vida eterna, isto é, nunca mais morreremos, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Porque quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. Que vitória? A vitória da vida eterna. Nunca mais morreremos. Tudo isto por conta e causa da ressurreição de Cristo. 1 Coríntios 15, 51 a 54. E Paulo não teve vergonha de falar que cria neste ato. Eles podiam não crer. As autoridades romanas também. Mas Paulo cria que Jesus ressuscitou, como nós devemos crer. Porque ele foi visto, a ressurreição dele é fato. Foi visto pelos apóstolos. Foi visto por muitos irmãos, conforme é relatado aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios. Ele ressuscitou. Ele está vivo e é a base de toda a nossa esperança. Terceiro subponto. Uma consciência irrepreensível diante de Deus e dos homens. Era isso que Paulo tinha e mantinha. E é isso que precisamos ter e manter até o fim de nossos dias. Uma consciência tranquila, irrepreensível de nossos atos, de nossos comportamentos, diante de Deus, principalmente, e diante dos homens. Por quê? Porque diante dos homens, alguém pode ousar enganar, ter um tipo de procedimento, outro tipo de procedimento, não é? Agora, diante de Deus, quem conseguirá enganar? Então, Paulo, ele era sincero em suas atitudes. Aquilo que ele pregava era aquilo que ele vivia. Ele não era como os seus contemporâneos fariseus, como aquele próprio sumo sacerdote que ali estava e aquele orador e outros que com eles estavam acusadores falsos, que não viviam o que pregavam. Paulo não. O seu testemunho, em muitas ocasiões, foram mais fortes e maiores do que as suas próprias palavras. Melhor que pregar é viver. Se a tua vida condiz com o que você prega, o teu crédito é muito, muito maior diante de Deus e dos homens.
Agora, se você prega uma coisa e vive outra, você cai no descrédito, se expõe ao ridículo e ninguém consegue mais acreditar em você depois que descobre as falácias ditas. Então, Paulo tinha sua consciência tranquila diante de Deus e diante dos homens, porque ele era fiel, honesto e sincero. E desde os seus tempos de farisaísmo, lá de fariseu, né? E agora muito, muito mais. Porque como fariseu, ele não tinha de Deus a revelação. Mas depois da sua conversão, a revelação foi plena. E é claro, a sua sinceridade dobrou e dobrou e dobrou. E agora, com uma consciência pura, ele anunciava a todos, em todos os lugares, que Jesus morreu, ressuscitou para todos salvar, a saber, os que se arrependessem e se convertessem dos seus maus caminhos e a Jesus Cristo como Salvador aceitassem. Este é Paulo, homem sincero, cuja vida falava mais alto do que palavras. E a sua consciência era tranquila no ministrar a palavra de Deus, porque Paulo, antes de pregar, ele vivia o que pregava. Terceiro ponto e seus subpontos. Terceiro ponto da lição, a esperança que supera a opressão. E tem os seguintes subpontos. Primeiro, Félix adia, mas escuta a mensagem. Segundo, a palavra provoca temor nos ímpios. E terceiro subponto, a firmeza de Paulo na esperança em Cristo. Então, primeiro subponto, Félix adia, mas escuta a mensagem. O governador Félix possuía conhecimento prévio acerca do caminho, isto é, do cristianismo, como diz no versículo 22, e sabia que Paulo não era culpado das acusações levantadas contra ele. Ainda assim, optou pelo adiamento e pela omissão. Embora moralmente corrompido e interessado em suborno, Félix foi confrontado pela palavra viva e eficaz, que alcança o íntimo do coração humano e revela o pecado com clareza. Hebreus 4, versículos 12 e 13. Segundo subponto, a palavra provoca temor nos ímpios. A palavra de Deus desperta temor porque expõe a santidade divina e confronta o pecado humano. Paulo falou de justiça a governantes injustos, de domínio próprio a pessoas marcadas pela imoralidade, e falou de juízo vindouro a quem vivia sem temor de Deus, em Atos 24, versículos 24 e 25. O temor experimentado por Félix não foi acompanhado de arrependimento, evidenciando que não basta sentir medo. É necessário responder com obediência à voz do Espírito Santo, que convence do pecado e conduz à salvação. João 16, versículos 7 e 8. O endurecimento do coração diante da verdade resulta em perda espiritual, mesmo quando a consciência é tocada. E terceiro subponto, a firmeza de Paulo na esperança em Cristo. Apesar de permanecer preso por 2 anos, Paulo não perdeu a fé nem a esperança. Sua confiança estava firmada em Deus e não nas decisões humanas. Hebreus 10, 35 e 36. A prisão, longe de silenciar sua missão, tornou-se instrumento para a expansão do testemunho cristão. Paulo nos ensina que a verdadeira liberdade não depende das circunstâncias, mas da esperança viva em Cristo. Assim, este episódio reafirma que nenhuma opressão é capaz de aprisionar aquele que vive sustentado pela promessa de Deus e comprometido com o Evangelho. Pastor Mário Souza. Neste terceiro e último ponto, qual é o título? A esperança que supera a opressão. A esperança que supera a opressão. Vocês estão vendo, irmãos, o que significa a esperança nas nossas vidas? Não somente ela supera as opressões, tipo estas que Paulo e os apóstolos passaram e os crentes dos primeiros séculos, como a esperança supera a tudo e a todos nesta vida. Porque a esperança é um salto que damos para a vida eterna ainda no presente, por meio da fé. Olha o que disse o escritor aos Hebreus no capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé
é o firme fundamento das coisas que se esperam, isto é, a esperança. E é a prova das coisas que se não vê. Pela fé, esperamos transcender este mundo e chegar à glória celestial. Olha onde chega a esperança, já dizia Paulo, a tribulação produz a paciência. A paciência produz a experiência. E a experiência produz a esperança. E na esperança não há confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, de 3 a 5. Então veja que a esperança, ela não está acima só dessas opressões, mas ela nos foi dada por Deus para vencermos todas as coisas, né? Então, basta ler também Romanos 8, 18, onde diz, né, que as aflições do tempo presente não se compara com a glória futura que há de vir. Olha aqui a esperança. Tá vendo? Primeiro subponto. Félix adia, mas escuta a mensagem. Félix adia. O que ele adiou? O julgamento. Tanto é que depois ele convida Agripa, que estava na região, para ouvir Paulo mais uma vez. Aquelas autoridades, irmãos, e não diferente da dos nossos tempos, sempre procuram viver por meio de propinas. Festo era um dos que procuravam visar lucros, aproveitar o cargo, não é? Essa história se repete, né? Em nossas épocas, em nossos dias e em todos os lugares. Tá vendo? E aquele adiamento dele era exatamente esperando alguma recompensa financeira, ou de uma parte para ajudar a condenar, ou da outra parte para até absolver. Tá entendendo? Mas repita o título, irmão Peter. Félix adia, mas escuta a mensagem. Tá vendo? Por quê? Porque Paulo aproveitou a ocasião e pregou para ele e para os que ali estavam, inclusive os seus acusadores. Todos ouviram. Eu acho maravilhoso esse senso de Paulo. Ele não perdia a oportunidade, mesmo estando vivendo momentos cheios de reveses, né? De dificuldades, de bloqueios, mas a sua boca estava sempre aberta para a pregação do Evangelho. E eles ouviram, do julgador aos acusadores. Todos os que estavam naquela sala, naquele ambiente, ouviram o que Paulo disse. E o Evangelho, ele confronta, ele bate, ele põe o dedo na ferida e alerta no que toca ao futuro. Isso gera temor, isso gera medo. Ou seja, o Festo não estava muito a fim de resolver o problema naquele momento, porque ele aguardava alguma coisa a seu favor. Mas ele não deixou de ouvir a verdade pura, genuína, divina e eterna do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo subponto. A palavra provoca temor nos ímpios. Olha aí. A palavra de Deus provoca temor, medo, até pavor nos ímpios. Irmãos, e não é só lá fora, não. Até aqui dentro, no nosso meio. Quanta gente que quer ouvir mensagens que venham massagear o ego quando se fala de morte, quando se fala de futuro eterno, muita gente dentro de nossas igrejas ficam apavoradas porque elas próprias, não tendo experiência pessoal com Cristo,
não tem certeza da salvação e muito menos de como viverá na vida eterna. Isso apavora, isso assusta. É por isso que já dizia Salomão que é melhor ir à casa que tem luto do que à casa que tem festa. Capítulo 7 de Eclesiastes. Por quê? Porque aonde tem festas, tudo é diversão e ninguém pensa no momento final. Mas na casa de luto, em um velório, quando ali se vai, todos sabem que o seu momento também vai chegar da mesma forma que chegou aquele que ali está em um caixão a ser sepultado, sepultada. Entendeu, irmãos? O futuro sempre causa assombro para as pessoas que não estão em paz com Deus. E quando são os ímpios, então piora muito mais. Falar de morte dá medo. Então eles apavoraram. Agora tem um detalhe, não adianta só sentir medo, temor, e não partir para o arrependimento, conversão e o aceitar Jesus como Salvador. Eles temeram, até pediram para adiar, mas, entretanto, não se converteram. Mas inocentes não ficaram. O sangue deles ficou sobre as suas próprias cabeças, porque Paulo lhes falou a verdade. Então aqui fica uma palavra, viu? Não basta ter temor. Não basta dizer que é verdade e continuar praticando iniquidade, pecados generalizados. O que importa é ouvir, crer, se arrepender, aceitar a Jesus como Salvador. Aí sim, os pecados serão perdoados e a alma será salva. Terceiro subponto. A firmeza de Paulo na esperança em Cristo. Eis que coisa linda na vida daquele homem. Num momento tão difícil, onde tudo lhe era adverso. Com certeza, Paulo já havia sido revelado por Deus que ele não sairia vivo de toda aquela história. Ele já sabia de antemão que os seus momentos finais estavam chegando, que a sua carreira já estava se completando, que já estava chegando a hora dele partir para, em definitivo, estar com seu Senhor. Então, para ele, aquele momento, já era a certeza de que tudo que ele tinha que ter feito já havia concluído e que agora só lhe restava a coroa da vida eterna. Mas mesmo assim, a oportunidade ele não perdeu de ministrar para aquela gente. E ainda durante alguns anos, pelo menos 2 anos, ele ficou preso ali e da sua prisão ele fez um púlpito de pregação, escrevendo cartas para as igrejas, evangelizando soldados, guardas que ali estavam, visitas que lhe chegavam. Ninguém saía da presença de Paulo sem ouvir a palavra do Evangelho, o som do Evangelho. Irmão, isso me emociona por demais. O que ele fez, irmãos, façamos nós também. Deus nos chamou para pregarmos a sua palavra, falar do seu nome. Vamos proclamar Cristo às nações, Cristo aos corações, enquanto vida tivermos, irmãos. Paulo morreu pregando até o último dos seus instantes. Veja que ele foi decapitado. Isso significa que ele não ficou em cima de uma cama inválido ou ficou inconsciente. Até o momento que ele foi decapitado, ele estava plenamente consciente. E eu não duvido em nada, tenho plena certeza que a última pessoa para que ele pregou foi o seu carrasco. Aquele homem que o decapitou
ouviu aquele santo homem de Deus lhes dizer as suas últimas palavras. Com certeza, Jesus, 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 o Salvador do mundo. Que Deus nos abençoe. Sede meus imitadores, disse ele, Paulo, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, de 1 em diante. O que ele fez, façamos nós. Como ele pregou, preguemos nós também. Como ele não recuou, também não recuemos. Como ele disse, também digamos todos nós, combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. E deixe a esperança brotar fortemente e diga, agora só me resta a coroa, que o justo juiz me dará naquele dia. Mas olha, gente, isso não é só para mim, é para você, é para todos os que amam e aguardam a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Deus te abençoe. Conclusão. Conclusão da lição de número 10. A fidelidade cristã precisa ser maior do que o medo da perseguição. A exemplo de Paulo, somos chamados a permanecer firmes na fé, mesmo quando enfrentamos injustiças e pressões. Preso e acusado injustamente, o apóstolo não negociou a verdade nem silenciou seu testemunho. Sua postura revela que a confiança em Cristo sustenta o servo de Deus em qualquer circunstância. O mundo pode tentar calar a voz do cristão, mas o evangelho permanece vivo, verdadeiro e sempre triunfante. Pastor Mário. A fidelidade precisa ser maior que a perseguição. E digo mais, a fidelidade não pode temer em momento algum a perseguição. Ser fiel até a morte. Ser fiel até o martírio, e dar-te-ei a coroa da vida, disse o Senhor Jesus. Apocalipse 2:10, parte B. Seja fiel, tendo a convicção, a consciência de que a perseguição virá, as tribulações virão, as aflições da vida nos cercarão. Tudo o diabo fará para nos conter. Ciladas ele vai armar para tentar nos derrubar. Autoridades, até mesmo irmãos, como foi o caso de Paulo, ele vai usar, levantar para tentar nos impedir. Mas a exemplo de Paulo, ousada e corajosamente, resista, afronte, prossiga, deixando as coisas que para trás ficam, prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Filipenses 3, 13 e 14. Saiba, você pode até ficar sozinho entre os homens. Como disse Paulo, todos me abandonaram, eu só fiquei. Mas ele me livrou da boca do leão. Você também pode até ficar sozinho, sozinha, humanamente falando, mas Deus estará do teu lado. O Espírito Santo estará do teu lado, sobre você, estará dentro de você, a te proteger, a te fortalecer, a te dar graça e, por fim, te conduzir ao reino eterno do amor de Deus. A igreja do Senhor não pode parar. Como eu disse no começo, vou repetir agora. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Não pararam a Paulo. Não pararam aos apóstolos. Os coliseus, os incêndios humanos, as guilhotinas, as forcas, as crucificações. Como Pedro crucificado foi, de cabeça para baixo, e outros tipos de torturas mortais
Nada disto pararam os apóstolos e a igreja do Senhor. Não param e não pararão. E este povo destemido, um dia ouvirá o toque da trombeta e abandonará este vale de lágrimas e voaremos ao encontro do Senhor e com ele viveremos no reino do seu amor. Deus te abençoe. E lembre-se, não falte a escola dominical. Meu Deus e Pai, te louvo pela vida do nosso amado e querido irmão Paulo, que tanto sofreu, mas que pelo teu reino batalhou. Segundo ele próprio disse, que combateu o bom combate, que acabou a sua carreira, mas que guardou a fé que pusestes no seu coração. E agora a sua esperança maior era de quê? O Senhor lhe dará a coroa da vida eterna, como justo juiz que é. E como ele creu, cremos todos nós. Nos ajude, ó Pai, a chegar ao fim da nossa carreira em paz contigo e guardar a tua fé em nossos corações e sermos por ti galardoados no porvir. Meu Pai, estenda a tua mão para dar saúde aos teus filhos que estão doentes, sara-lhe as enfermidades, repreendendo todas elas, ó Pai, e trazendo solução para os teus filhos que estão passando por apertos, dificuldades, problemas em gerais. Dá vitória a todos. Estas coisas eu te imploro, meu Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso irmão mais velho. Amém. Amém. O amor ágape de Jeová, o imanente Pai. A graça inefável do transcendente Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. E a doce consolação do eterno e onisciente Espírito Santo venham repousar sobre toda esta linda igreja, noiva do Cordeiro, espalhada por toda a face da terra, aguardando a volta do seu noivo a qualquer momento, para com ele morar por toda a eternidade. Amém. Amém. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra.